tem dia que tá lotado, né? Mas a gente tem que ser fiel no pouco, né, irmão? E no muito, as tia do cultinho que se vire. Mas é assim mesmo, irmãos. Aí eu falei, olha que bênção, hein? Vocês estão aqui representando aqui as crianças, glória a Jesus. Aí ele falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. A gente pode orar pelas crianças também? Eu falei, mas claro que pode. Só não pode esquecer, né? Eu falei, põe o nome lá e vocês podem orar pelas crianças também. Ora, a palavra diz orar em uns pelos outros. Olha, tem as crianças que orar, né, irmãos? Jesus falou que é dos lábios das crianças que sai um perfeito louvor, né? Perfeita adoração. Então é muito importante, né, irmãos? Que Deus abençoe sempre as nossas crianças, ajudando elas, né, em todas as coisas, né? E que nós, né, irmãos, possamos ser exemplos para que elas possam, em nome de Jesus, né, crescerem e possam ver em nós as boas obras de Cristo e que isso cause nelas um impacto, né, para que elas possam crescer também desejando e querendo e amando a Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar sempre e sempre orando pela vida das crianças, em nome de Jesus. Bem, irmãos, nós vamos orar. Os irmãos podem abrir em Apocalipse capítulo 1, né? Eu lembro que semana passada estávamos falando sobre um assunto e não deu tempo de entrar aqui na segunda parte da pregação, né? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez a sermos guiados pelo teu Espírito, guiados pela sua palavra, guiados pelo seu evangelho. Nos sustenta, Senhor Jesus, e nos anima que possamos crer e crescer a cada dia pelo poder do Senhor. Sustenta e anima a cada um dos meus irmãos, livrando-nos do mal, das trevas, do engano. Abre nosso coração para que a sua palavra possa fluir em nossas vidas e seu amor seja derramado em nossos corações, pois é a tua palavra, Senhor Jesus, que tem poder e autoridade para que as nossas vidas sejam transformadas. Então afasta de nós, Senhor Jesus, neste momento, todo espírito maligno, Senhor, toda seta maligna, para que nós possamos, em nome de Jesus, observar a sua palavra e guardar em nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem, irmãos, semana passada, domingo passado, nós estávamos falando sobre, os irmãos se lembram? Isso, as 10 virgens, essa mesmo. Nós estávamos falando sobre elas, né, irmãos? E nós estávamos falando sobre 5 loucas e 5 prudentes, né? E a palavra diz que todas dormiram, todas. Mas quando ouviram, né, e viram que estava chegando o momento, então 5 delas, todas acordaram, mas apenas 5 tinham azeite suficiente para poder entrar, né, nas bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro, né, irmãos, ela acontece, e nos estudos que nós estamos fazendo, né, sobre Apocalipse, a boda do Cordeiro acontece lá no capítulo 19, né, de Apocalipse. Ou seja, quando as bodas do Cordeiro acontecer, a palavra diz lá em Mateus 25, que quando acontecer, as portas serão o quê? Fechadas. Ou seja, não haverá mais tempo para ninguém ser salvo. Jesus ele volta só uma vez e os que ficarem, ficou. Então Jesus, ele vai voltar e ele quer achar nossas lâmpadas acesas e as nossas lâmpadas com azeite sobrando. Porque Jesus é aquele que disse, né, irmãos, que ele nos deu talentos e que esses talentos deveriam ser o quê? Multiplicados. Quem ganhou 5, apresentou 10. Quem ganhou 3 ou 2, multiplicou também esses talentos. E aquele que recebeu 1, não multiplicou, enterrou na terra e não fez absolutamente nada. E aí Jesus diz o que para ele? Olha, servo mau e negligente, por que não deu aos banqueiros
né, para que tivesse um pouco de lucro. E aí a palavra diz que ele vai ser amarrado e lançado nas trevas exteriores, ou seja, perdeu a salvação. Então Jesus é aquele, irmão, que quando voltar, ele precisa encontrar cada um de nós, não da maneira como nós começamos, mas ele precisa encontrar cada um de nós melhor do que quando começamos a fé. Se um cristão ele se torna pior depois que ele conheceu Jesus, então ele vai para o lago de fogo, ele vai para o inferno. O cristão que buscou a Deus e melhorou, significa que ele passou pela santificação. Significa que ele aceitou a correção de Deus. Significa que as coisas do Senhor, como diz a palavra lá em Hebreus, as coisas da salvação acompanharam a vida dele. E isso é uma decisão de cada um de nós. Cada um de nós vamos tomando as nossas decisões no nosso dia a dia, não é? A palavra diz, acho que foi ontem ou foi outro dia, acho que foi ontem mesmo, que ela estava pregando, falando sobre carregar a cruz, né? E tem um texto lá em Lucas, acho que Lucas 9, também não me lembro, diz que nós devemos carregar a cada dia, a nossa cruz. Ou seja, todo dia temos que tomar uma decisão. Todo dia. E aí, irmãos, nessa parábola das 10 virgens que nós estávamos lendo, lá mostra que na verdade, a igreja de Deus na terra, ela é composta de pessoas prudentes e imprudentes. Ela é composta de pessoas que vivem a palavra e de que não vivem a palavra. A palavra ali está ensinando que dentro da igreja de Deus haverá pessoas que darão seus frutos e que outras escandalizarão. Porque a parábola do joio e do trigo é isso que diz também. A palavra diz que lá no finalzinho, lá, acho que o Cláudio também falou isso aí ontem, que lá no finalzinho virá os anjos, né, e vai pegar tudo que causa escândalo, né, tudo que causa escândalo, iniquidade, vai pegar tudo ou todos aqueles que praticam seus pecados, não arrependidos dentro da igreja, e serão lançados no lago de fogo. Isso dentro da igreja, irmãos. Olha só. Então, isso mostra que nós que estamos dentro da igreja, nós não podemos perder o foco e nem perder a vigilância, porque no final dos tempos não haverá misericórdia. E Jesus ele deixa muito claro isso daí. Quando em Mateus 7 as pessoas chegam lá e dizem: Senhor, Senhor, fizemos isso, aquilo, outro. Jesus falou: sem chance, apartai-vos de mim. O tempo do arrependimento, você perdeu o tempo do arrependimento. O tempo do arrependimento já passou. Então isso é muito importante para nós que estamos na igreja. Então hoje, dentro das igrejas, no mundo todo, existem pessoas que servem a Deus e outros que servem ao diabo mesmo. Uns vivem no espírito e outros vão viver na carne. É o que a parábola das 10 virgens está apontando para isso. Existem pessoas que vão estar mais inclinadas para Deus e outros vão estar mais inclinadas para a carne. Então, a parábola que Jesus termina falando é uma parábola de vigilância. Uma pessoa ela só tem que estar vigilante quando tem perigo, quando tem que guardar alguma coisa. Alguém aqui já trabalhou de vigilante? Ninguém já foi vigia? Cláudio já foi vigia. Já foi vigia, irmão? Quando você era vigia, você dormia? Fala a verdade, irmão. Você nunca deu uma cochiladinha? Nunca? Não tinha o quê? Certo. Você sabe que tem câmera aqui, né, irmão? Você dormia, Cláudio? Eu acho que eu também dava uma cochilada se eu fosse trabalhar de vigilante. Né? Mas a pessoa é vigilante para quê, irmãos? Para cuidar, por causa do perigo. Se não tem perigo, não tem por que ter vigilância. Então só tem que ter vigilância por causa do perigo. Então Jesus ele fala várias parábolas dizendo assim para nós: olha, vocês que estão aí na terra, vocês têm que tomar cuidado. Vocês que estão na terra, vocês têm que ser vigilantes, têm que ter atenção. E aí diversos outros textos vai afirmar isso daí. Lá em 2 João, capítulo único, né, versículo 8, diz para nós tomarmos todo o cuidado. Todo o cuidado. Para quê? Para não perdermos aquilo que já temos ganhado.
Então, a carta, resumidamente, né, irmãos, nós vamos entrar aqui falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Eu já disse para os irmãos que o 7, dentro da Bíblia, representa a totalidade, representa a plenitude. Por exemplo, 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos lá. Hoje eu vou usar o do temor, hoje eu vou trabalhar com o da sabedoria. Não. Significa que a totalidade, a plenitude do Espírito, né, está no Espírito Santo, no Espírito de Deus. É a totalidade. Então, quando fala 7 igrejas, eu não acredito que está falando, aqui, obviamente, que aqui estava falando para 7 igrejas ali da Ásia, né, que hoje é na Turquia. Mas não é que essa carta é só para aquelas igrejas, não, está falando do geral. Jesus está dizendo que, no geral, existe esses 7 tipos de igreja no mundo todo. E a maioria das igrejas que nós vamos acompanhar aqui, a maioria delas, elas recebem repreensão. Umas repreensão dura. Só 2 das 7 igrejas são elogiadas, as outras 5 são repreendidas. As outras 5 igrejas, havia homens salvos e havia pessoas perdidas dentro da igreja. Mas para todas existe um recado. Para todas que Jesus corrigiu, chamou a atenção, para todas Jesus deixou algo: arrependam-se. E para todas as 7, Jesus disse: ao que vencer. Aí ele faz uma promessa. Então, tanto os que estão bem, quanto os que estão mais ou menos, quanto os que estão com o pé na cova, Jesus falou que para todos tem chance. Todos. Absolutamente todos. É impressionante. Jesus está dizendo que todas as pessoas que estão na igreja têm chance. Então, os que estão bem, Jesus fala, tem que continuar bem. Tem que continuar bem. Nós vamos ver que os que estão mais ou menos, têm que se acertar. Os que estão mortos, têm que se arrepender. E crescer de novo. E avivar de novo. É o que Jesus fala. Então, Jesus é aquele que dá chance para todos. Por quê? 1 Pedro fala que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Então ele diz, ele é longânimo para com todos. Então, dentro da igreja, Jesus, ele é paciente e longânimo para com todos. Então, quando uma pessoa dentro da igreja for para o inferno, é porque ela merece mesmo ir para o inferno. Não tem que ter dó naquele último dia. Hoje tem que orar, tem que interceder, tem que batalhar, mas naquele dia, sem chance. Naquele dia, quando a gente olhar, a gente não vai olhar com esses olhos carnais, com os sentimentos da alma, que hoje são corrompidos. A gente vai olhar com os olhos de Jesus e vai dizer, meu Deus, esse ou essa aqui teve chance de ser salvo, não foi porque não quis mesmo. Merece. E aí ela vai ser julgada pela própria igreja do Senhor, como diz lá em 1 Coríntios 6. Então, a igreja, irmão, capítulo 1, né? Pedimos irmãos abrir? Capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, que dizia, que vês? Escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas. E aí Jesus, ele se apresenta, né, irmãos, de uma forma diferente. Se vocês lerem aqui, vocês vão ver como Jesus se apresenta. Ele não é mais aquele homem morto, lá na cruz, desfigurado, com as mãos pregadas, com os pés pregados, sabe, que está lá praticamente nu naquela cruz, exposto, passando vergonha. Não, ele se apresenta como ele é agora, né? Todo poderoso, cheio de poder, cheio de força, cheio de autoridade, né? Mas isso aqui os irmãos leem depois, né? Afinal, acho que nós lemos na semana passada. Versículo 20, irmãos, o que diz aí? Todos juntos, 1, 2, 3. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, quando ele fala de
estrelas, ele está falando dos anjos da igreja. E não é anjo com asa e pena, não, irmãos. A palavra anjo é mensageiro. E quando ele está falando de castiçais, ele está falando, na verdade, de igreja. E a primeira carta é para a carta de Éfeso. Versículo 1, irmãos, diz assim: escreve ao anjo, ou ao mensageiro, né? Então tinha um mensageiro, tinha um líder da igreja. Jesus diz para João: vai lá e escreve para o anjo que está na igreja, na igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. Então Jesus é aquele que anda no meio da onde, irmãos? Todos juntos, anda onde? O que é castiçais? A igreja. Então Jesus está andando aonde? No meio do seu povo. Então quando você estiver na sua casa sozinho, ele está passando por lá. Quando você estiver no seu trabalho, ele está passando por lá. Quando você estiver na rua dirigindo, ele está passando por lá. Quando você estiver olhando a internet, ele também está passando por lá. Porque ele vê tudo. Ele conhece tudo. Ele anda no meio dos seus, no meio da igreja. Não só quando a igreja está reunida. A igreja, ela está espalhada no mundo todo. E Jesus está andando, olhando e observando. Versículo 2, irmãos, o que diz aí? Todos juntos, bem forte. O que diz aí? Três. Essa igreja não é uma bênção, irmão? É ou não é? Olha quanto elogio que Jesus faz. Não passava, irmão, nada. Se entrasse um falso, uma falsa doutrina, um falso apóstolo, se entrasse qualquer pessoa, se alguém entrasse lá e dissesse, olha, é assim, ele já colocava onde? Já colocava já no canto da parede. Falei, não, você não vai vir aqui falar coisa que não presta não, rapaz. Aqui a gente sabe quem fala a verdade e quem não fala a verdade. O que você está falando aí não está escrito no Evangelho, o que você está falando aí Jesus não disse, o que você está dizendo aí os apóstolos não pregaram, o que você está dizendo aí está errado. Então, irmão, era uma igreja que trabalhava e não se cansava de trabalhar e de defender o nome de Jesus. Era uma igreja, versículo 3, que sofre e tem o quê? Perseverança, paciência. Então não era qualquer igreja, não era uma igreja que estava parada lá sem fazer nada, não, eles ficavam trabalhando. Mas olha o que Jesus aponta aqui. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Vamos ler todos juntos, irmãos. 4 e 5. O que diz aí? Jesus está falando que vai tirar o quê? O que é o castiçal? Jesus falou que ia tirar o quê? Ia tirar o quê? Então Jesus ele pode tirar a igreja? Pode. Ele fala, não quero mais essa igreja. E abandona a igreja. Tira dela o Espírito Santo. Se a igreja ela não se arrepende. Então Jesus ele tem brincadeira? Não tem brincadeira não. Vai lá na Turquia hoje. Vai lá hoje lá. Vê se tem alguma igreja lá. Vê se essa igreja de Éfeso está lá. Não está não. Por que não está? Porque eles pecaram e não se arrependeram. Jesus tirou. Ele tirou. Ele cumpriu o que ele falou. Porque eles não se arrependeram. Então qual que era aqui? Eles trabalhavam, fazia, acontecia, mas eles tinham perdido o quê? O primeiro? Amor. Quer dizer, eles sabiam pregar, sabia discernir os apóstolos, outros falsos profetas, sabia se o cara estava falando o dom de línguas dele era de Deus ou não era, se o que ele pregava era besteira ou não. Ele sabia apontar, sabia dizer o que era certo e o que era errado, defendia o nome de Jesus. Aqui não é Jeová, aqui não é Giovanni, aqui é Jesus. Defendia o nome de Jesus, não se cansava, mas tinha perdido o quê? O amor. Ou seja, sabia defender, mas não fazia mais aquilo com amor.
Tinha perdido o quê? A alegria do Espírito. Já fazia as coisas como mecanicamente. Já não tinha um prazer que tinha antes. Quando eu conhecia a Deus, nossa, que prazer que eu tinha de servir a Deus, de ir para a igreja, de louvar, de orar. Eu tinha um prazer muito grande, mas aí o tempo passou e se esfriou. O coração ficou como? De pedra. Sabia fazer? Sabia. É aquele funcionário que sabe trabalhar, que sabe fazer as coisas, mas não tem prazer nenhum. Não tem alegria mais fazer aquilo lá. Faz mecanicamente. Não faz porque tem prazer. A alma dele já não mais se regozija. A alma dele não tem mais satisfação, não encontra mais alegria em Jesus. Começa a procurar alegria em outras coisas. Por quê? Porque perdeu a caridade, perdeu o amor, o prazer, a satisfação. Faz por quê? Faz porque acostumou a fazer. Faz por quê? Porque é o jeito de fazer mesmo. Mas se não fizer também, não sinto falta. Para mim tanto faz. Por quê? Porque perdeu o quê? O brilho. É como aquele marido ou aquela mulher trabalha, leva a comida para dentro de casa, mas não tem mais amor. Só cumpre o quê? Obrigações. Mas não tem mais alegria, não tem mais brilho no olho do marido, da mulher. É o que Jesus está dizendo. Olha, vocês estão fazendo, parabéns, vocês estão fazendo bem. Mas esse negócio de faltar amor, esse negócio de faltar caridade, isso aí eu não aceito. Se vocês não se arrepender, eu vou arrancar isso aí, eu vou arrancar essa igreja no meio de vocês. E ele faz. Veja. Olha o que ele diz aqui, o versículo 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Então, Jesus está concordando de novo com eles. Mas Jesus, ele fala tão seriamente, fala, vocês têm muitas coisas para elogiar. Mas essa coisa que eu estou dizendo, que é a caridade, se vocês não tiverem isso, acabou. Porque Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 13, que ele poderia fazer muitas coisas, né? Paulo fala, olha, eu poderia dar o meu corpo para ser queimado, é uma obra. Eu poderia vender tudo que eu tinha e dar aos pobres, é uma obra. Eu poderia ter todo o conhecimento, é uma obra. Se você ler 1 Coríntios 13, você vai ver que aquilo ali se encaixa direitinho aqui na igreja de Éfeso. Ainda que eu tivesse toda a ciência, todo o conhecimento, ainda que se eu fizesse caridade, tal, e não tivesse caridade, não seria nada. Seria nada. Então a igreja, se ela perder a caridade, já era, irmãos. Já era. E com Jesus, quem é o dono da igreja? É Jesus. Eu não sou dono da igreja, é ele que é dono. E se Jesus, irmão, ele já pensou, Deus me livre, né? A gente tem que lutar para ter o quê, irmão? Lutar para ter o quê, irmão? Vamos lá de novo, irmão. A gente tem que lutar para ter o quê? Caridade. Isso, caridade. Né, irmãos? A caridade traz o quê? Ela traz alegria, traz amor, dedicação. Você não vai estar aqui por obrigação. Você não vai estar aqui, irmão, porque o pastor depois vai ficar te cobrando, vai querer falar alguma coisa. Ou porque o irmão vai te cobrar. Não, você está aqui porque você quer. Você fala de Jesus porque você ama falar de Jesus. Você louva porque você tem prazer. É por isso. Se alguma vez, se algum momento, se eu e você fizer por obrigação, acabou a caridade. Aí você tem que se arrepender. Lembrar de onde caiu. E voltar a praticar as primeiras obras. Senão Jesus vai tirar o quê? O castiçal. E ele tira. E não adianta eu, você ou outra pessoa. Não, sem chance. Se ele tirar, tirou. Mas olha o versículo 7. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Então pronto. Então quer dizer que Jesus está falando que, olha, todo mundo na igreja tem condição de ouvir. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é o pastor que está falando, não é o cooperador que está pregando, não é o presbítero, não é o evangelista. Não, quem que está pregando? É o Espírito Santo. O Espírito diz às igrejas. Aí o que ele diz? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, existe o quê? Promessa para aquele que vencer. Aí eu te pergunto, irmão, você tem que vencer só uma vez só? Ou você tem que vencer todo dia? Todos os dias você tem que vencer. Não é aquela frase, todo dia eu tenho que matar um leão? Todo dia você tem que vencer. Vencer, irmão, é todos os dias, não é só um dia. Às vezes a gente começa bem e esquece de ter que vencer. E só tem que vencer porque tem luta. Só tem que vencer porque tem tribulação. E tem que vencer.
Por quê, irmãos? Porque se eu não vencer, naquele dia a porta é fechada, como diz na parábola lá. Vamos para a próxima, irmãos. Segunda carta à igreja de Esmirna, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que fora morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda. Jesus repreendeu essa igreja? Repreendeu ou não? Estão em dúvida? Recebeu a repreensão, irmão, ou não? Não recebeu, irmãos. Lembra que eu falei? 2 igrejas não eram repreendidas? Jesus repreendeu essa igreja? Não. Jesus fez o que com ela? Só elogiou. E estimulou ela. Ela não tinha nada, ela não estava com o seu nome sujo lá no céu. Jesus não teve que repreender essa igreja. Muito pelo contrário, a palavra diz que essa igreja aqui, olha o versículo, assim como ele falou em Éfeso, né? Aqui no versículo 9 diz: eu sei as tuas obras. E o que aquela igreja tinha? Tribulação e pobreza. Mas tu és rico. Então, irmão, se você passa por tribulação e você sofre com pobreza, com falta, Jesus está dizendo o que para você? Mas eu não estou vendo minha riqueza. Eu não estou vendo o meu dinheiro no bolso. E aí? Se você andar por vista, o que acontece? Se você andar por fé, você vai falar o quê? Eu sou? Rico sou. Mas não igual a igreja de Laodiceia. Qual era a riqueza deles? Eles estavam sofrendo e padecendo, mas eles estavam perseverando. Jesus está falando: vocês estão sofrendo muita tribulação, vocês têm pobreza, as pessoas estão blasfemando de vocês, mas vocês têm permanecido, vocês têm lutado. Essa igreja de Esmirna tem um líder deles, que não é citado aqui, mas a história conta, um homem chamado Policarpo. O Policarpo era discípulo do apóstolo João, e ele que tomava conta da igreja de Esmirna. Ele foi morto. E quando pegaram ele para prender ele e pôr fogo nesse homem, Policarpo, ele falou: que acenda logo essa fogueira, porque eu quero encontrar o meu Senhor. Já pensou, irmão? O cara está lá para ser queimado vivo, e fala para acender logo essa fogueira. Acende logo, porque eu quero ver o meu Senhor. Ou seja, ele venceu. Ele venceu. E Jesus está elogiando essa igreja, dizendo: olha, ainda que você seja pobre, para o mundo, para mim você é rica. Porque você tem perseverado, você tem continuado, você tem lutado, você não tem negado o meu nome, você não tem deixado a sua caridade. Então Jesus faz elogios ao quê? A igreja de Esmirna. Não tem como repreender, muito pelo contrário, Jesus vai lá e estimula eles: olha, continue, lutem. E mais um recado, que é o versículo 11, irmãos, todos juntos, o que diz aí? O dano da segunda? Então, na igreja de Éfeso, falou: olha, quem vencer vai comer do quê? Vai comer da árvore da vida que está no paraíso. Aqui ele está dizendo outra coisa: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda. Qual que é a segunda morte? Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, diz o quê? Que o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? O lago de fogo. Quem é que sofre a segunda morte? Aquele que sofre a segunda morte é aquele que não ressuscitou, aquele que não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Quem não conseguiu vencer, sofre a segunda morte. Vamos só ler lá rapidamente aqui, irmão. Põe na volta aqui. Capítulo 20, quer ir mais para frente, né? 20:11.
Apocalipse 20, versículo 11 diz assim, ó: E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu a morte, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15, todos juntos. Então quem é que vai ser lançado no lago de fogo? Aquele que não está escrito no livro da vida, irmão. Para eu e você estar escrito no livro da vida, a gente tem que fazer o quê? Se converter, entregar a sua vida a Jesus. E depois que você entrega a sua vida a Jesus, você está com o seu nome escrito no livro da vida. Mas quem não vencer, o nome dele vai ser o quê? Riscado. Ele é riscado. Então, irmão, todas as pessoas do mundo todo, presta atenção, irmãos. Todas as pessoas do mundo inteiro, quem não estiver servindo a Jesus, não está no livro da vida. Vocês entendem isso, irmão? Então, presta atenção. Toda pessoa que não está servindo a Jesus, não está no livro da vida. E isso é importante a gente entender. Porque se uma pessoa ela morre sem servir a Jesus, ela não está no livro da vida. Ela vai ser lançada no lago de fogo. Ah, mas eu não creio assim. Não importa. É o que está escrito que vale. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o Evangelho que diz. Eu estou dizendo isso porque a gente, sentimentalmente, a gente sente dor. Não sente? A gente sente dor. Se uma pessoa morre, uma pessoa... Essa semana a tia do irmão faleceu. Sua tia, né? Sua tia faleceu. Se uma pessoa morre, uma pessoa ente querida nossa morre, ela pereceu, sofreu alguma coisa, como é que eu sei pelo Evangelho? Quer dizer, eu não julgo, é Deus quem julga, né? A palavra diz que é Deus que vai julgar aqui. Mas o Evangelho nos ensina que a pessoa tem que estar escrita onde? No livro da vida. Deus, ele perdoa os pecados não quando a pessoa morre. Deus perdoa os pecados quando ela está viva. Depois que se morre, lá em Hebreus 9, 27, diz que já era, acabou a chance. Então, o tempo de se acertar e de garantir a salvação é hoje. Por isso que é importante a gente falar de Jesus, pregar Jesus, viver Jesus. Para as pessoas ter tempo. Ah, mas será que... Vira e mexe, alguém te pergunta, mas será que fulano foi salvo? Não sei, mano. Graças a Deus eu não sei. Eu não sei. Quem sabe é Deus. Se a pessoa tem a vida dela, eu sei que quem salva é Jesus. Se a pessoa tem Jesus, amém. Agora, se ela servir aos demônios, aí fica difícil, né? Porque para entrar no céu só tem uma porta, não tem duas. Então, se uma pessoa serve a Aparecida do Norte, se a pessoa serve aos demônios e outras diversas religiões, irmão, esquece. Esquece. O mundo pode ter ecumenismo, tem que respeitar a religião do outro, tem que respeitar mesmo. Mas vamos pôr os pingos dos is. Respeitar a religião do outro, tudo bem. Mas o lago de fogo é coisa séria. Para entrar no céu tem que passar por uma porta. Essa porta se chama Jesus. E ponto, é o que Jesus falou. Não tem conversa. Mas eu quero que o meu amigo seja salvo. Mas não é assim. Não é o meu querer. É o querer de Jesus. Jesus quer salvar as pessoas? É lógico que ele quer. Mas só tem uma condição para ser salvo. Que é passar pela porta.
Não, mas eu orei para o meu irmão ser salvo, eu orei para o meu filho ser salvo, eu orei para que o meu pai fosse salvo, eu estou orando. Tá, tudo bem, continua orando. Mas ele morreu como? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Senão, irmão, a gente vai se tornar um crente de meia tigela, que acredita nos sentimentos e não mais na palavra. E é a palavra que vale. Não estou falando que você tem que falar assim, não, ele foi para o inferno mesmo, é um filho do diabo. Não estou mandando fazer isso, né? Isso é falta de educação, falta de discernimento. Mas dentro de nós temos que ter essa consciência. Eu lembro que no começo da fé, irmão, um amigo meu, acho que eu nem conhecia o evangelho, eu tinha acabado de entrar numa igreja evangélica. E aí um amigo meu de infância, ele morreu, ele foi viajar para Santos lá e faltou freio, tombou o caminhão. Ele era novo, tinha 18 anos. E aí eu fui lá na família, né, prestar meus pêsames e tal. E aí eles se juntaram, sabia que eu era crente, juntaram em mim. E falaram, olha, é verdade que quando a gente morre, a gente vira uma estrela. Quando a gente morre, não sei, cada um tinha uma ideia. Todo mundo cria em Deus, todo mundo cria em Deus, todo mundo tinha fé, todo mundo, parecia que todo mundo ali era crente, mas ninguém sabia de nada. Nem eu. Tinha acabado de estar na igreja. E aí me fizeram essa pergunta. Aí na minha cabeça, acho que eu já tinha ouvido alguma coisa, e veio na minha mente na hora. Aconteceu justamente o que Jesus falou. Que ele traria na sua mente a palavra na hora certa. Aí eu falei assim, olha, haverá um dia do juízo. E no dia do juízo ele vai ser julgado. E é Deus que vai decidir. Que é o que está escrito mesmo. Então, às vezes a pessoa morre, não sei o quê, a gente fica meio assim, né? Não, Deus vai salvar ela. Mas não é assim que funciona. Não é o meu querer, não é o seu querer, é o que Jesus disse. Jesus vai o quê? Julgar a pessoa, segundo as suas obras. Se ele salvar, está tudo bem. A salvação é dele, a casa é dele, né? Se Jesus não salvar, está tudo bem também. Ele é o justo juiz. Mas o dano da segunda morte, irmãos, é o lago de fogo. Então, volta lá, capítulo 2, que nós estamos, né? Capítulo 1, segunda carta. Então, quando Jesus fala, irmão, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a segunda morte é um dano. É um dano. O que é um dano? O que é sofrer um dano, irmãos? Hã? Quando você sofre um dano, você sofreu o quê? Muita gente assim é difícil, né? Muito irmão falando. Fala um de cada vez, mas quer ficar mais fácil. Hã? Prejuízo. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó, ou você recebe um prejuízo agora, ou você recebe um prejuízo depois. Se você receber um prejuízo agora, negando-se a si mesmo, abandonando o seu pecado, a sua vida, sabe, de iniquidade, de erro, se você renunciar os pecados agora, se você se voltar para a santidade, se você se voltar para a pureza, se você se voltar para o evangelho, se você se voltar para o reino de Deus agora, você vai ter prejuízo. Por quê? Porque você não vai poder fazer o que você quer, você não pode falar o que você quer, você não pode pensar o que você quer, você não pode viver do jeito que você quer. É um prejuízo, não é? Sim? Sim. Que é o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Então você leva um prejuízo, mas quando você toma um prejuízo agora, você recebe a vida eterna depois. Quem não quer sofrer prejuízo agora, ele vai sofrer um prejuízo depois. Tá fácil, não tá de entender? Então vamos para a terceira carta. Diz assim, irmãos, versículo 12. E o anjo que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. De novo ele vai falar o quê? Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, que era o líder da igreja na época, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer que a igreja estava no lugar onde Satanás habitava, é isso aí? Quer dizer que a igreja estava na casa do diabo, é isso? Tinha uma igreja lá, tinha a casa do diabo e a igreja estava dentro da casa dele, é isso? Não, não é isso, né, irmão? Vamos ler de novo? 13, todos juntos.
Eles habitavam onde? Esquisito isso aí, né? Mas é lógico, né, irmão? Vamos entender. Continuando. Então, a cidade de Pérgamo era uma cidade onde tinha, aí pela história você encontra, que era um trono que tinha a imagem do imperador da época. Era o imperador que perseguia muito a igreja. Então, o que eles faziam? É para adorar a imagem desse imperador. Então, era dito por Jesus que ali tinha a imagem e o trono de Satanás. É como se a gente fosse assim, sabe? Pegasse a Dutra e fosse um pouquinho mais para frente, e ali tem uns negócios ali, não tem? Não tem uma igreja ali? Hã? É mais ou menos isso aí. Olha, você que habita aí onde tem o trono de Satanás. Mas você não negou o meu nome. Vocês entenderam, irmãos? Era o que estava acontecendo lá. Antipas era o quê? Era o líder da igreja que tinha sido morto naquele lugar. Por quê? Porque ele não negou a fé. Mas Jesus tem uma repreensão. É pouca, mas tem. 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Se você ler o versículo 6 aí, ó, o que está escrito no versículo 6, irmãos? 1, 2, 3, a carta de Éfeso. De novo, todos juntos. Tens? Então a igreja de Éfeso tinha esse tipo de problema? Tinha? Não. Vamos lá, lê de novo. Versículo 6, 1, 2, 3. Então a igreja de Éfeso fazia o quê? Aborrecia. Então o problema da igreja de Pérgamo não era o mesmo problema da igreja de Éfeso. Porque cada igreja tinha o seu problema. Então tem igreja que tem problema assim, outra tem igreja que tem problema assado, outra igreja tem problema frito. Cada um tem seu problema. E Jesus vai corrigindo cada um no seu lugar. Então Jesus está dizendo que lá havia pessoas que estavam ensinando a doutrina de Balaque, de Balaão, que estavam ensinando a doutrina dos nicolaítas, que era o quê? Fazer a igreja tropeçar. Então estava ensinando coisas para a igreja tropeçar. Havia no meio da igreja pessoas que estavam ensinando coisas erradas. Mas olha o recado de Jesus, versículo 16, irmãos, todos juntos. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha. Então Jesus fala, se arrepende. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de novo, darei a comer o quê? Um maná escondido. Então não é um maná do Velho Testamento, é um maná escondido. E lhe dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém sabe. O qual ninguém conhece, ou ninguém sabe, né? Senão aquele que o... Então, quando Jesus vier, a gente for arrebatado, o seu nome vai ser o quê? Você gosta do Erisvaldo? Né, irmão? Se você gosta muito do seu nome, sinto muito, mas ele vai trocar. E vai ser o nome dele, né? Ele que vai escolher e falar, o seu nome vai ser esse. Estou curioso, né, irmão? Mas é só naquele dia. Primeiro tem que vencer, né? Então, aquele que vence, come do fruto da árvore da vida, não recebe o dano da segunda morte e recebe um maná escondido e uma pedra que está escrito seu nome. Versículo 18. A quarta igreja, a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente.
Eu conheço as tuas, de novo, ele começa sempre assim, eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Quer dizer que essa igreja não tinha problema de caridade. E a igreja de Éfeso? Tinha? Tinha. A igreja de Éfeso não tinha o quê? Caridade. Era tudo mecânico. Eles não tinham amor por Jesus, não choravam mais por Jesus. Eles não tinham mais prazer em ajudar uns aos outros, eles faziam tudo mecanicamente. Sem prazer, sem paixão. Mas eles faziam, tinha discernimento, tinha entendimento, tinha compreensão, sabia discernir uma pregação certa, uma pregação errada, sabia discernir tudo isso. Aqui nessa igreja, Jesus fala, eu sei as tuas obras. Já fala logo de cara, vocês têm caridade. E a tua caridade e o teu, quer dizer, era uma igreja que trabalhava. E a tua fé, e a tua o quê? Paciência, a tua perseverança. E que as tuas últimas obras são mais do que as... Olha só, que diferença da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Jesus falou assim, ó, lembra de onde caíste e arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras. Aqui Jesus está dizendo, olha, as tuas obras são maiores do que as primeiras. Meus parabéns. É assim que eu queria que vocês fizessem mesmo. Vocês começaram amando Jesus e estão amando mais ainda. Vocês não acham Jesus, Jesus, de novo. Não. Vocês começaram amando e estão amando mais ainda. Vocês começaram trabalhando e estão trabalhando mais ainda. Vocês tinham um prazer e vocês têm um prazer maior ainda. Vocês estavam perseverando, agora vocês perseveram mais ainda. Glória a Deus, que bênção. Continue assim. Uma igreja cheia de amor, cheia de serviço, cheia de fé, cheia de perseverança, e estão aumentando. Mas, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras. O quê? Jezabel. Jezabel é figura. Jezabel era a mulher de quem? Era a mulher de Acabe. Isso aqui há mais de 1000 anos atrás. Mulher de Acabe. Aí ele vai explicar, mulher que se diz? Então, dentro da igreja lá de Tiatira, tinha uma mulher que se dizia o quê? Pregadora, ensinadora. O pastor pregava, e no meio da igreja tinha o quê? Uma profetisa. Chamada o quê? Jezabel. Insubmissa. Jezabel. Causava o quê? Contenda, tropeço. Olha só o que ele vai explicar aqui, ó. Mas tem um contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. O que ela faz? Ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, Jesus está dizendo, olha, naquela época, existia uma mulher no meio da igreja que ensinava eles o quê? Que podia pecar. Pode se prostituir à vontade, pode ter quantas mulheres você quiser. Olha, vocês podem ir lá e pode fazer festa do Halloween na igreja, pode fazer isso aí, pode fazer festa junina na igreja, vai lá e faz. São João Gospel. Vai lá comer dos sacrifícios da idolatria, traz lá as coisas deste mundo, porque hoje para a pessoa encher a igreja tem que fazer o quê, irmão? Tem que fazer malabarismo, tem que fazer festa. Tem que pôr a parede preta e umas luzes piscantes aqui, cair dá certo. Porque o pessoal gosta. Ou seja, traz o mundo. Esses dias eu vi um vídeo de uma igreja que os caras fizeram uma boate. Não uma boate só de parede preta e luz piscando, não. Fizeram um barman, só que não tinha cachaça, não tinha álcool. Só não tinha álcool. Mas de resto, irmão, era uma discoteca dentro da igreja. E aí estava assim de jovens. Ou seja, tem um espírito de Jezabel lá dentro agindo. Então, esta igreja, que eu não sei qual que é, eles podem ter caridade, pode ter um monte de coisa, mas tem Jezabel lá dentro. Por quê? Era o ensino que se dava que poderia praticar essas coisas. E a palavra diz que havia uma tolerância acerca disso. Alguém ensinando que poderia fazer isso. E havia uma tolerância. Olha só que pesado, irmãos. 21. E dele tempo para que se... Então Jesus, ele sempre faz o que, irmão? Manda a pessoa se arrepender e dá tempo. Dá tempo.
É a pessoa que está na igreja lá e começa a ensinar outras pessoas a se prostituir. O que é se prostituir? Né, irmãos? O que é se prostituir? É você ter uma relação que não é a certa. Então a igreja ela não pode ter um relacionamento fora do relacionamento correto do Evangelho. Então eu tenho que me relacionar corretamente com o Senhor. Eu não posso me relacionar com Cristo e me relacionar com o mundo, então. Porque a prostituição ou a idolatria é muito mais, irmãos, do que se adorar uma imagem. A palavra diz, por exemplo, que a avareza, o amor pelo dinheiro, é uma idolatria. Se um cristão ele é voltado para as coisas desta vida terrena, a pessoa pode até dizer assim, olha, eu não gosto de dinheiro, mas se a pessoa só busca as coisas da terra e não busca as coisas do céu, ela é uma pessoa avarenta. Ela pode dizer que não, mas as obras diz que é. Se ela não busca Deus e só as coisas da terra, acabou, é avarento. Se eu chegasse e dissesse assim, irmãos, busque as coisas desse mundo, o melhor dessa terra, porque isso, aquilo, outro, eu seria um espírito de Jezabel aqui falando. Então, quando fala de prostituição e idolatria, não é só isso, literalmente. Implica outras coisas. Versículo 22. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande. Então, quem é que está junto com este ensinamento, é o que a palavra está dizendo, eles vão sofrer e vão padecer. Por quê? Porque Jesus vai largar a pessoa na mão dos demônios. Porque a pessoa não quer se arrepender. Então Jesus vai fazer o quê? Então tá bom, então vai. Continuando. Eu porém numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as suas. E quando que isso acontece? Quando que a pessoa vai ser ferida de morte? No dia do juízo. No dia do juízo, a pessoa vai acontecer o que com ela? Vai sofrer o quê? O dano da segunda morte. Versículo 24, irmãos, todos juntos. Então Jesus está dizendo o quê? Vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, ou seja, vocês que não receberam a doutrina de Jezabel, vocês que não seguiram a doutrina de Jezabel, então Jesus vai se dirigir agora para aqueles que são realmente fiéis a ele. Versículo 25. Mas o que tendes, retende-os até que eu... Aí é o recado de novo, e ao que vencer e guardar ao fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja, a primeira igreja, Éfeso, tinha problema, a segunda igreja de Esmirna não tinha problema, a terceira igreja de Pérgamo tinha problema, Tiatira tinha problema. Então, tem mais problema ou menos problema? Tem os que estão na igreja, que estão inclinados para a carne, e estão aqueles que estão na igreja inclinados para o Espírito. Então, esses que estão inclinados mais para a carne, Jesus está dizendo, olha, se arrependa. Se arrependa quanto é tempo. Se não se arrepender, já era. E os que estão bem, não deve retroceder, tem que perseverar e tem que vencer. Então, sobra para todo mundo. Até os que não foram repreendidos, no caso a igreja de Esmirna, Jesus também fala para ela, ó, se você não perseverar, já era também. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas, olha o que ele diz, que tens nome de que vive e está morto. Isso aqui é pesado, né, irmão? Jesus está dizendo, ó, você tem cara de que vive, mas está morto. Você parece estar vivo.
Você diz que serve Jesus, você diz que ama Jesus, você diz que quer Jesus, você diz, mas no fundo você está morto. Hoje o que tem de gente falando que serve a Deus, que serve a Jesus, que serve, Jesus, irmão, não se engana com palavras. Eu posso ser enganado. A pessoa fala para mim, você está firme? Estou firme em nome de Jesus. Amém. Eu caio na lábia. Mas Jesus? Não. Jesus fala, meu filho, não sabe de nada, ele está morto. Está morto. Morto por quê? Pelas obras. Então, irmãos, versículo 2. Olha o que ele diz. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante. Então, Jesus já fala, o resto já está para morrer aí. Mas, irmão, o que tem cara de que vive, irmão? Parece que está tudo certo, né? Parece que está tudo bem, a pessoa até faz alguma coisa. Aparentemente parece estar bem, mas lá no fundo, o pecado está lá enraizado dentro da pessoa. O ódio está dentro da pessoa. A amargura está lá dentro. A soberba não se sujeita, não consegue se humilhar, está lá dentro. Mas para um e para outro, a pessoa parece que está viva. Uma vez eu cheguei para uma pessoa, para um irmão, eu falei, irmão, paz de Jesus, como é que você está? Não, estou super bem, irmão, não sei o quê. Tem que fazer a obra, irmão. É mesmo? Não, tem que fazer a obra. Ele tem que fazer uns negócios aí, irmão. Os irmãos estão parados, nós temos que fazer mais coisas. Eu falei, é verdade, irmão, uma alegria, assim, um fervor. Eu falei, nossa, o irmão está me enganando, né? Mas eu falei, nossa, o irmão está bem, né? O irmão quer fazer tanta coisa. Passou um tempo, o irmão estava em adultério. E parecia que estava o quê? Estava bem. Estava bem. E aí, chegou para mim e falou, irmão, ora por mim, não sei o quê e tal. Eu falei, irmão, você tem que se arrepender dos seus pecados. Mas você parecia tão bem. Você mentiu. Eu menti e tal. Aí, veio, orou, chorou, se humilhou, tal. Passou um tempo depois, o que ele fez? Adulterou de novo. Mas rapaz, tu me enganou de novo. Na verdade, ele não tinha se arrependido. Aí passou um tempo depois, não, eu quero, agora eu vou, e vai, e vem, acontece. Me dá um dia para pregar aí, toma. Pega esse dia aí e prega. Mas durou 2 semanas, acabou. Passou um tempo depois, irmão, aí aconteceu de novo. Tinha cara de que vive. E aí os irmãos, muitas vezes, não sabem. Os irmãos acreditam, falam, olha, meu irmão está firme, está seguindo em frente, ele ama Jesus. Mas só Deus sabe que o sujeito está o quê? Morto. Aí uma vez uma outra pessoa também falou só, esse cara está com problema, ele está pecando. Mas como é que você sabe? Não, eu sei que ele está. E mulher, já viu, né? Tá. Tem prova? Não. Falei, então não posso fazer nada. Mas vai. E fiquei 2 semanas. E aí, irmão, fala a verdade. Não, mas jamais amo Jesus, mas eu quero Jesus na minha vida. Rapaz, quem olhava de longe assim falava, rapaz, o homem ama a Deus mesmo, né? O que aconteceu? Ficou exposto. Estava no pecado mesmo. Então as pessoas, elas conseguem me enganar. Porque eu sou bobo, né, irmão? Quem sou eu? Um bobão. O pessoal fala, eu acredito. Ah, que bênção, vai pegar firme. Vou. Senhor, abençoa essa vida, Senhor. Que ela fique firme mesmo. Mas só Deus conhece o quê? O interior da pessoa. Só Deus consegue olhar e ver o que está lá dentro. Então a pessoa parece que está viva, parece que quer, mas está morta. Porque lá dentro não tem amor por Jesus, não tem a raiz do Evangelho, tem a raiz do pecado no diabo. A raiz está lá dentro da iniquidade. Às vezes a pessoa está com o coração inchado de amargura, de ódio. Quando fala, quando abre a boca, é raiva, é ódio, é mágoa, é veneno. Mas eu quero Jesus. Não quer. Tem que haver o arrependimento. Pronto. Versículo 3. Lembra, pois,
do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Então é o que acontece, a pessoa ela ouve, é o que está dizendo, ó, lembra do que tem recebido e ouvido e guarda, quer dizer, a pessoa recebe a instrução, ela ouve, faça desse jeito, vá por aqui, pega esse texto, lê a palavra. Bom, já cansei de ver isso aí. Quer se firmar? Quero. Então, olha, pega esse texto, leia, vamos orar todo dia, se arrepende, passa uma semana, paz, irmão, tudo bem? Fez? Ah, não deu tempo. Rapaz, como não deu tempo? O que é isso? É os últimos tempos, irmão. Nos últimos tempos, as pessoas, elas vão se enganar a si mesmas. Há caminhos largos para o inferno. Mas na igreja é assim. Jesus está dizendo, olha, na totalidade da igreja vai ter todo tipo de gente. Você está perseverando? Você que não se persevera, não continue perseverando, não. Você vai junto. Por isso que quem está firme no Evangelho não pode ser menino na fé e se escandalizar com o pecado dos outros. Se eu me escandalizo com o pecado dos outros, Jesus também não vai ter misericórdia de mim naquele dia. Vai junto também. Por isso que ele fala para todos, você está firme? Então continue firme. O que é sujo, pode se sujar ainda, mas o que é santo, se santifique. Ah, mas eu fiquei... Não, continua. É o recado dele para todas as igrejas. Diz assim, ó. 3, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. E se não vigiares, sobre ti, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a hora sobre ti, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas. Então, esses vão andar. Os outros, sem chance. Eles estão onde? Dentro da igreja. Jesus está falando, ó, se arrepende, dá tempo, hein? Então, isso é muito sério. Então, existe hoje em dia, irmãos, sobre o mundo todo, um endurecimento. Eu vejo que a mesma coisa que aconteceu com Israel, na época de Jesus, hoje acontece com os gentios. Israel foi endurecido e não creram mais em Jesus. Diziam que confessavam a Deus. Jesus teve vários embates. Vocês dizem que são de Deus, mas negam. Vocês dizem que servem a Deus, vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês dizem, mas vocês não são. Hoje, os gentios, eles estão ficando igualzinho. Eles confessam a Deus, dizem que amam a Deus, dizem, mas não é. Não pode ser. Então Jesus está dizendo, versículo 5 de novo, ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, vai faltar essas duas aqui, porque já deu horário, né? Vai faltar 5 minutos. Então, irmãos, até os irmãos mesmo podem estar lendo, né? Não tem problema. Porque a igreja de Filadélfia, por exemplo, é uma igreja que só tem elogio, né? Aqui no versículo 7 diz, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, eu sei as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tem pouca força, guardas a minha palavra, e não negasse o meu nome. Então Jesus começa a elogiar essa igreja, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na tentação. Versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tem, ninguém tome a sua coroa. Aí, de novo, o mesmo recado, para todas as igrejas, a quem vencer, e a quem vencer eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o quê? Uma outra promessa. Essa igreja não é repreendida. Versículo 14.
E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De novo, eu sei as tuas, que nem és frio e nem quente. Tomaras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha. Você vê que Jesus aqui, ele não faz nenhum elogio. As outras 4, ele até repreende, mas ele sempre tem um elogio. Essa não tinha elogio nenhum. Era só o quê? Não entendi. Só paulada, né? Versículo 17. Olha como é que eles diziam. É porque a igreja de Laodiceia era uma cidade muito rica. Literalmente era uma cidade extremamente rica. Elas poderiam viver independentemente de Roma. Olha só. Olha o 17, irmãos. Irmãos, isso aqui acontece demais hoje em dia. Como dizes? Como é que a igreja lá dizia? Então, quem olhava para eles, achava que eles eram o quê? Rico. E não sentia falta de? Mas lá no céu, como é que eles estavam? Pobre. E a igreja lá de Esmirna? Era uma igreja pobre. Mas lá no céu, como é que ela era? Rica. Não é assim? A igreja de Sardes tinha a cara de que estava viva. Mas lá no céu estava como? Morto. É a mesma coisa, irmão. As pessoas vivem do que? De aparência. A aparência engana muito. A aparência engana. Eu não creio na aparência do ser humano. É. Rico sou, estou enriquecido. Aí Jesus faz o quê? Condena ela? Não. Jesus manda se arrepender. Olha o versículo 18. Aconselho que de mim, quer dizer que não era dele, de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça de verdade. E vestes, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírio, para que? Veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso é um versículo, irmão, que é usado para evangelizar. Só que esse versículo não é, quer dizer, você pode usar para evangelizar. Mas Jesus, quando ele fala isso, ele não está falando para o ímpio, não está falando para o mundano, ele está falando para a igreja. Olha o que ele fala para a igreja, irmão. Versículo 20, o que diz aí? Jesus está onde? Dentro ou fora? Fora da onde? Da igreja. Mas eles perceberam isso? Aliás, eles falaram o quê? De nada tenho? E assim, né, os crentes hoje em dia? Não vem para a igreja, não toma ceia, não tem comunhão, não serve a Deus, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada. Está tudo bem. A pessoa está cega. Porque o que Jesus mandou fazer, tem que fazer. O básico. O básico é o básico. O que eu disse agora. Jesus está do lado de fora. Mas a pessoa acha que está tudo, não preciso de nada. Porque ela acha que tem Jesus. E Jesus está do lado de fora. Mas é interessante que Jesus ainda está considerando a pessoa. Está considerando. Então veja que interessante, irmãos. Jesus, a pessoa ela veio, creu, tal. E Jesus está dizendo, ótimo, agora você faz parte. Você está pecando, você está errando, você está só por Deus. Mas você está vivo, então tem chance de se arrepender. Só que tem um problema, eu estou do lado de fora. Deixa eu entrar, quero cear com você. Ó, ceia, diálogo, conversa, comunhão. Então, essa é a igreja de hoje em dia, que é uma igreja o quê? Autossuficiente. Uma igreja que, um povo que não falta comida no seu armário, que não falta roupa, tem carro, tem transporte público, tem saúde pública, tem tudo.
Porque a gente tem tudo, irmãos. Até o cara que não tem nada, ele ganha o que do governo? Hã? Auxílio. Quanto que é um... Não é auxílio, quanto que é o... Tem outro nome, né? Bolsa Família. Auxílio. Se o cara não recebe nada, ele consegue sair catando coisas aí, irmão, e vender. Comparado a outros países, até os mendigos têm mais chance. Porque se o mendigo ele fica no meio da rua e começa a pedir comida, ele come. Ele ganha dinheiro. Em muitos países isso não acontece. Falam. Tem auxílio de tudo, auxílio de rua, tem tudo, irmão. Então, irmão, hoje a pessoa ela é abastada de tantas coisas. Então a gente, irmão, tem que tomar cuidado. Não é porque as coisas vão bem para nós que a gente tem que esquecer Jesus. Porque se a gente esquecer, ele sai fora. Porque Jesus diz que eu não posso servir a dois senhores, porque eu não posso agradar um e agradar o outro. Ou eu vou agradar um ou eu vou desagradar o outro. Então, se Jesus vê que dentro de nós perdeu espaço, ele sai. Ele sai. Você acha que uma igreja que prega prosperidade, Jesus está lá dentro? Você está louco. A pessoa vai na igreja para buscar prosperidade, buscar as coisas dessa vida. Jesus falou, não tem espaço para mim aqui não. Não tem espaço para mim. Então, se Jesus vê que dentro da casa ele não é bem quisto, não é bem aceito, então ele vai fazer o que dentro dessa casa? Se Jesus está dentro de uma casa que ninguém fala com ele, ninguém conversa com ele, ninguém tem comunhão com ele, ninguém tem nada com ele, eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu vou procurar uma outra casa. Uma casa que eu sou bem recebido, né? Uma casa que eu sou aceito. Uma casa que eu sou amado, que eu sou valorizado. Uma casa que a pessoa tem comunhão comigo. Então Jesus está dizendo, olha, essa igreja é a igreja de Laodiceia. Aos olhos de todo mundo é uma igreja muito boa. Nossa, que igreja maravilhosa. Rica, olha, pessoal lá, lindo, maravilhoso, próspero. Deus está nesse lugar porque todo mundo aqui é próspero. Então Deus está nesse lugar. Quem olhava para a igreja de Esmirna e falava, essa igreja não tem Jesus não, é tudo pobre aí, ó. Povo feio. Né? Como é que Jesus está nesse lugar? Mas lá no céu eles eram ricos. Porque as pessoas vão pelo que veem. Então toma cuidado com o que os outros dizem também. Às vezes as pessoas têm opinião a respeito e você não pode dar conta disso. Não, aquela igreja é uma igreja abençoada, porque olha só, o pessoal lá não é isso que Jesus vê. Então, a gente tem que lutar, irmão, para que Jesus esteja dentro de nós. E Jesus deixou muito claro isso em João 14. E a gente louva muito aqui esse louvor. Faz um tempo que não louva ele, mas um tempinho, né? Aqui louvor João 14. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Continua, irmãos. É isso aí, irmão. Aquele que ama, guarda suas palavras. E Jesus faz morar dentro dele. Agora, quem é aquele que me ama? Mateus capítulo 7. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, vou considerar esse homem um homem prudente. Então, o homem prudente é o que ouve e pratica. O homem que ouve e pratica é o prudente das virgens prudentes. Toda pessoa que ouve e pratica, ele está acumulando azeite na sua vida. Aquele que ouve e não pratica, quando Jesus vier, a casa desmorona. É o que aconteceu com essa igreja aqui. Vamos finalizar. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí de novo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, essa igreja, do jeito que estava,
E Jesus fala para ela o quê? Meu filho, você tem chance, se você vencer, bora. Então, para Jesus não tem causo, né? Tem causo perdido. Hã? Né, irmãos? Não tem. Jesus a palavra diz que ele é o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Mano. Então tem chance para todo mundo. Para todo mundo, irmão. Só não vai ser salvo quem não quiser mesmo. Quem não quiser. Então, vamos orar e agradecer a Deus, né, irmãos? E por que é que Jesus nos repreende? Né, irmão? Ele repreende por quê? Porque a nossa consciência, a gente pode pregar isso aqui outro dia, a nossa consciência, ou ela pode estar quebrantada, ou ela pode se tornar cauterizada. E uma pessoa que tem a consciência cauterizada, irmão, já era. Ela está viva, mas ela não consegue mais. Porque a consciência dela já não tem mais como funcionar. Não é? O que é uma coisa cauterizada? Vamos ficar de pé, irmãos. O que é uma coisa cauterizada? Alguém aqui já fez cirurgia? O Lotinho pode levantar as duas mãos e 2 pés ali. É o nosso irmão experiente em cirurgias. Irmão, eu fiz uma cirurgia no joelho há mais de 20 anos, foi em 2000, 25 anos. E até hoje tem lugares que eu não sinto mais. Então, o que é cauterizar? Cauterizar é quando sofre aquele corte, ou quando, na verdade, a cauterizar é quando você queima, né? Quando você queima, na verdade, aquele lugar você não sente mais nada. Né? Mas o corte também, se você corta as terminações nervosas, você não sente mais nada. Então, é a mesma coisa. Quando uma pessoa ela tem a sua consciência cauterizada. Podemos falar isso aí outro dia, né? Vamos orar aqui, irmãos. Nosso irmão Marcelo.